Bem-vindos ao Substories, e hoje vamos falar sobre Worlds.com, o jogo fantasma e o culto escondido. Durante minhas pesquisas na internet nas últimas semanas, procurando por mistérios, eu acabei encontrando muitos vídeos sobre um jogo antigo que me chamou a atenção. O nome do jogo era Worlds.com. O jogo parecia envolvido com vários mistérios e rumores estranhos sobre algum tipo de culto secreto dentro do jogo. E eu achei interessante. Então fui dar uma olhada por mim mesmo. Worlds.com é um jogo bem antigo, com quase 25 anos desde o lançamento. Feito bem no estilo de Rabotel, outro jogo de simulação de vida, onde se pode conversar, fazer amigos, alterar seu visual, entre outras coisas. Claro que 25 anos depois pensaria que o jogo teria fechado por razões óbvias, mas não. Ele continua aberto e gratuito até hoje, mesmo que seja com pouquíssimos players. Então, vamos dar uma olhada em como esse jogo anda em si. O mundo do jogo recentemente é apenas um mundo de exibição, com bem poucas pessoas e uma comunidade bem fechada que usa o jogo para conversar entre si e se divertir. A princípio, decidi dar uma olhada por mim mesmo no jogo para ver se encontrava algo de interessante para relatar. E de quebra, decidi chamar um colega meu, o Linkzinho. Acho que vocês conhecem ele. Oi, gente, eu sou o Link e eu tenho um canal de teoria, mas eu acho que vocês já sabem disso, então vamos pular essa parte. A princípio, observando os cenários do jogo, a gente não encontrou nada demais. Os cenários do jogo são, sim, bem estranhos, com algumas personalizações de personagens bem esquisitas. Mas a princípio, nada demais. As coisas começaram a mudar realmente lá pelas 6 horas da tarde, no primeiro dia que a gente começou a jogar o game. Antes de baixar o jogo, a gente deu uma boa pesquisada em Reddits, fóruns antigos e vídeos, para descobrir alguma informação sobre quartos secretos ou algum tipo de reunião secreta, já que não se espera que isso fique aberto para todo o público. E na maioria dos fóruns, a única coisa que era dita é que alguns players específicos que jogam o jogo há anos poderiam fazer um tour pra gente a partir das 6 horas da tarde. Nas quintas e nas sextas, os players podiam se desse tour eram Balan, Gimli, Nexialist, entre outros. Desses nomes, o último, Nexialist, é o mais conhecido entre eles. Em todos os vídeos, fóruns que pesquisamos, ele era descrito como membro ou líder de um culto secreto dentro do jogo. Esperamos pelo horário específico e lá pelas 6:30 da tarde, o cara realmente apareceu lá. No caso, o primeiro dos 3 nomes, o Balan. Infelizmente a gente não conseguiu o tal tour com ele, porque aparentemente a gente chegou atrasado ou algo do tipo. Depois de um tempo a gente descobriu que existia um certo calendário para os tours e o dia dos tours, então aparentemente a gente só tava no dia errado mesmo. Pelo visto os caras são bem pontuais aqui nesse jogo assim. Algo interessante aconteceu logo em seguida, apesar da gente não ter conseguido o tour, que foi, apesar disso, ele nos enviou esse link aqui e disse pra colar em uma das abas do jogo. Ele não falou nada, não dialogou nada com a gente, ele só mandou esse link aqui e continuou ausente no game, parado no mesmo lugar por umas horas ali. Então, a gente colou pra poder ver de fato se tinha alguma coisa e tinha muita coisa escondida ali. Bom, já deu pra perceber que pelo fato do jogo ser abandonado e não ter mais moderação, claramente tinha algo escondido ali mesmo. Mas, primeiramente, o que a gente veio de fato procurar aqui? A primeira coisa que viemos ver era o tal boato do YouTube, um culto secreto escondido, em algumas salas. E aparentemente, essas salas realmente existem. Porém, não são feitas de fato para um culto secreto. Na real, elas existem mais pelo meme. E o porquê? Acho que a forma mais fácil de explicar é por causa da comunidade do jogo. A comunidade do jogo é bastante fechada, como devo perceber. E todos eles são extremamente alertas e cientes dos tais boatos de culto secreto no jogo. Inclusive, em vários mapas do jogo tem um monte de placas enormes grifadas com "Não tem nenhum culto em Worlds.com". Mas ao invés de ficar só nas palavras do jogo, ou ficar perguntando pros players, a gente decidiu procurar. Cada título desse nas plaquinhas era um mundo diferente. E a gente passou um bom tempo procurando ali. E até encontramos mapas bem estranhos. Um bom exemplo é esse Gimbli's Mugshot,
o mapa inteiro que funciona como uma galeria, cheia de fotos de pessoas, fotos pessoais, etc. Esse mapa especial é bem famoso nos blogs antigos porque, supostamente, tinha imagens meio gore ou com pornografia explícita. E tem vários prints insinuando isso. Pelo menos atualmente no site, não tem nada explícito visualmente. A única coisa estranha que me chamou a atenção são algumas fotos de pessoas que já morreram e continuam no site. Teve essa garota que eu achei que... eu prefiro não dizer o nome, mas... se você for lá você consegue claramente ver. Ela tem quase 2 páginas de foto na galeria. Foto segurando um estilete, foto com bilhete de datas e até mesmo deixou uma música lá. Aparentemente ela morreu em 2020. Mas enfim, por enquanto, nada de culto. Como deu a perceber, o jogo tem muitos mapas escondidos feitos por jogadores. Fora que dentro de alguns mapas tem outros mapas e mais coisas escondidas. E muitos desses mapas escondidos só podem ser acessados da mesma forma que esse lobby que eu e o Link encontramos. Através de alguém que tem o link de acesso. Então a gente foi pra internet, tentar encontrar alguém que tenha feito um tipo de vídeo. Ou printado algumas partes desse tal tour que a gente acabou perdendo. E de fato encontramos vários. E bom, foi aí que a gente finalmente encontrou bastante coisa. E bastante respostas para o que a gente estava de fato procurando. Nos tours, os hosts que atualmente cuidam do jogo levam as pessoas para um monte de novos lugares em um tour de 1-2 horas, onde vários dos mapas até bem bizarros são encontrados. Alguns deles até valem se destacar, como por exemplo, tem esse mapa aqui de referência a Jesus crucificado, ou o próprio mapa do culto em si. De fato, dentro do jogo tem alguns quartos com teor sexual, sim, estranho e até mesmo meio criminoso, se você pegar algum dos mapas. Por exemplo, em um dos vídeos que a gente encontrou vagando pela internet, tem um quarto chamado Little Angel, que aparentemente já deve ter sido deletado. Esse quarto é só um quarto completo de madeira com uma imagem sugestiva. A tradução de Little Angel é algo como anjinho, pequeno anjinho. E se você clicasse nessa imagem, ele deveria te levar para algum site, mas aparentemente o site para onde ele te levava foi fechado pelo FBI. O que obviamente significa que não era boa coisa. Mas enfim, e sobre esse Nexalist? E o culto? E toda essa creepypasta super famosa do jogo? Bom, provavelmente isso é tudo fake. Ou no máximo é feito como um RP dentro do jogo. Os mapas assustadores, os gráficos e o terror explícito são mais feitos para chamar a atenção do público do que realmente afirmar que tem uma coisa aqui dentro. Eu dei uma olhada na maioria dos Reddits e blogs até hoje em dia sobre... e a maioria das pessoas afirma que o Nexalist e outros jogadores são só isso mesmo, jogadores. Há 10 anos, às vezes até mais que isso, e passam realmente um bom tempo ali. É uma comunidade bem pequena onde todo mundo é amigo. Eu não vou mentir que ao chegar nos níveis secretos o pessoal é bem fechado sobre mostrar qualquer mapa ou falar qualquer coisa dentro do jogo. Se você perguntar algo como, tem algum mapa legal aqui pra gente ver? Ou algo do tipo, você já recebe várias respostas do nada de, não tem culto aqui, não tem culto nenhum no jogo. Leia as placas, não tem culto aqui. A parada do culto é só a creepypasta. E etc. Acho que provavelmente só cansaram da fama estranha que o jogo acabou atraindo depois de tudo. O jogo em si não parece ter um culto. Porém, ainda assim existem inúmeros casos individuais que fazem coisas estranhas no jogo. Afinal, existem infinitos números de sala no jogo que depois de tudo, a gente só não conseguiu acessar. E como não tem nenhuma moderação ou regras dentro do jogo, ele acabou no fim se transformando nisso. Se ainda tem um mistério nesse jogo que deveria ficar em aberto é como ele ainda tá de pé depois de tanta polêmica e depois de 25 anos de lançamento. Enfim, se você quiser acessar esse jogo, a moderação e o pessoal do tour é bem de boa. Eles têm uma espécie de calendário com horas marcadas pro tour, e eles não curtem de fato a parada do culto, etc. Então, não vá pra lá pra importunar os players em relação a isso, ok? Caso queira um link do jogo, tá na descrição, junto com o link do canal do Link. Enfim, esse foi o primeiro vídeo. Obrigado pela participação, Link. Eu agradeço pelo convite e, bom, muito obrigado por terem assistido até aqui e vejo vocês numa próxima. Um beijo. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima.